Ações da aula passada, tá? Na aula passada foi visto o seguinte: se uma função ela é diferenciável no intervalo e nesse intervalo a sua derivada é diretamente proporcional ao seu valor, então essa função tem que ser uma constante vezes a exponencial, tá? Então, toda função que satisfaz essa equação diferenciável, uma função que satisfaz essa equação, qualquer função que satisfaz essa equação, necessariamente ela é uma exponencial dessa forma, tá? Esse foi o resultado da aula passada. Então, vamos aplicar isso, tá? A um problema aqui que diz o seguinte, ó. Uma cultura de bactérias inicialmente contém 100 células. Uma cultura de bactérias inicialmente contém 100 células. Inicialmente contém 100 células. Cresce a uma taxa proporcional, uma cultura de bactérias inicialmente contém 100 células, vírgula, cresce a uma taxa, a uma taxa proporcional ao seu tamanho. Não, ao seu tamanho. E em uma hora contém 420 células. E em uma hora numeral, tá? E em uma hora a população é de 100 células. É de 100 células. É de 100 células. Não, desculpe, 420 células. 100 células é no início, quando o tempo começa a ser contado, tá? Qual será a população em T horas? Então, a pergunta: qual será a população em T horas? T horas. E qual a taxa de crescimento em 3 horas? Qual a taxa de crescimento em 3 horas? Então, essa é a pergunta. Então, uma cultura de bactérias inicialmente contém 100 células. Essa cultura cresce a uma taxa proporcional ao seu tamanho, taxa de crescimento, que é a derivada da quantidade em relação ao tempo, antecipo. E em uma hora a população é de 420 células. Qual será a população em 3 horas? Interrogação. E qual a taxa de crescimento, não, dessa
futuro. Então vamos lá. Solução. Tá? Então, observe, ó, como é que se resolve esse problema. Primeiro, então vamos chamar de Q de T a quantidade de células no instante T. Então, seja Q de T, ó, a quantidade está aceso, está aqui, ó. Está aceso? Tá, né? A quantidade de células, ou seja, de bactérias, né, em T horas. T horas. Tá? Para T maior que ou igual a zero. Começa a contar. Então, eu vou contar no intervalo o tempo está variando no intervalo dos não negativos. T igual a zero é quando tem 100 células, tá? Mas a informação principal é essa daqui, ó. Ela cresce a uma taxa proporcional ao seu tamanho, ou seja, ela satisfaz uma equação desse tipo, tá? Porque a taxa de crescimento, nós já vimos o que é a taxa de crescimento e taxas relacionadas. É a derivada da quantidade em relação ao tempo. É a taxa de crescimento instantâneo. Então, tá? Existe que do enunciado, quer dizer, é um fato, né? É um fato biológico, que a taxa de crescimento é proporcional ao tamanho. Isso é uma coisa observável, tá? A quantidade de células, a variação de células por unidade de tempo é diretamente proporcional ao tamanho. Por exemplo, sem um dado instante, a cultura cresce a uma taxa de 20 células por segundo, tá? Tendo uma quantidade digamos que no instante em que tem 1000 células, essa cultura cresce, tá? A uma taxa de 20 células por segundo. Então, a mesma cultura, quando tem 2000 células, ela cresce a que taxa? A taxa de 40 células por segundo. São 20 células por segundo de grupo de 1000, mais 20 células por segundo do outro grupo de 1000. Então, a taxa de crescimento é diretamente proporcional à quantidade existente. Então, logo, existe K, uma constante K real. Existe K real, que é um tal que. Você tem isso aqui, ó. Q' de T é K vezes Q de T, qualquer que seja o T, maior que ou igual a zero. Daí, aí vem para cá. Aqui satisfaz uma equação desse tipo. Então, daí, existe uma segunda constante. Essa constante K aqui é porque a taxa de crescimento é diretamente proporcional à quantidade, ou seja, a derivada em relação ao tempo é o múltiplo da quantidade. Agora, daí existe uma outra constante, uma segunda constante C real, tal que, já vou resolver, tal que Q de T é quem? É C vezes E elevado a KT. Qualquer que seja o T, maior que ou igual a zero. Então, essa primeira informação aqui já foi usada, já foi gasta. Agora eu tenho mais duas informações, porque para eu descobrir isso aqui, eu tenho que descobrir quem é C e quem é K. Tenho que ter duas informações, eu tenho que descobrir essas duas constantes. Mas essas duas constantes serão descobertas dessas duas informações aqui, que eu ainda não usei.
Q de zero. Q de zero é quanto? 100. Você veja o seguinte, ó. Tá? Observe que Q de zero é 100. Mas Q de zero também é o quê? É C vezes E elevado a K vezes zero. Tá? Que também é o quê? Que também é C vezes E elevado a K vezes zero. Mas K vezes zero, é elevado a zero dá 1. Então isso aqui dá C. Ou seja, C é igual a quanto? A 100. Tá? Assim, você tem o quê? Q de T é igual a quê? É igual a 100 vezes E elevado a KT. Qualquer que seja T, não é igual a zero. Só que tem outra informação. Em 1 hora, a população é de 420, ou seja, além disso que já foi usado, quem é Q de 1? Q de 1 é igual a... Está filmando aqui? Q de 1 é igual a quanto? Bem, por um lado, é 100 V elevado a K. Mas pela informação é 420. Tá? Ou seja, o E elevado a K é quanto? 4,2. Tá? Elevado a K é igual a 4,2. Daí o K é o logaritmo natural de 4,2. Mas aí eu vou usar aqui o seguinte. Daí, ó, Q de T. Quem é Q de T? Q de T é 100 vezes E elevado a KT. Só que E elevado a KT é E elevado a K elevado a T. Então já substituo. Inicialmente eu não preciso nem saber o valor de K, eu preciso saber E elevado a K. Mas na frente eu vou precisar fazer elevado de K. Então daqui vai ficar 100 vezes o quê? 2 elevado a T. Qualquer que seja o T maior ou igual a zero. Então está respondida a primeira pergunta. Ó. Qual será a população em T horas? Tá? Qual será? 100 vezes 4,2 elevado a T. Tá? Bem, a próxima pergunta é: qual a taxa de crescimento em 3 horas? Bem, ó, a taxa de crescimento está aqui, ó. Q' de T, tá? Deste modo. Quem é Q' de T? Q' de T, olha, é K vezes Q de T. A taxa de variação é K, mas quanto é o K? Quanto é o K? Quanto é o K? Logaritmo natural de 4,2, tá? Porque se é elevado a K é 4,2, o K é logaritmo natural de 4,2. Vezes Q de T. Vezes Q de T. Mas quem é Q de T, ó? Q de T vezes 100 vezes 4,2 elevado a T. Isso qualquer que seja o T maior que ou igual a zero. Em particular, porque ele quer a taxa de variação em 3 horas.
Então, em particular, tá? Q' de 1 é quanto, hein? É o logaritmo natural de 4,2. Hã? É 3, né? Ah, é 3 horas, é 3. Ele quer Q' de 3. Então, Q' de 3 é logaritmo natural de 4,2 vezes 100 vezes o quê? Elevado a 3. Que é igual a quanto? Hein? Faça aí a conta. Olha uma calculadora. Tá? Aí você vai precisar de uma calculadora. Tá? Não tem jeito. Tá? Tá? Tem que usar. Logaritmo natural de 4,2 dá aproximadamente quanto? Quanto? 10,34 do estado decimal. Se quiser 10,345. Dá quanto aí? 10,345 do estado decimal. Dá só isso? Hã? Não. É linha de 4,2 vezes 100 vezes 4 vezes 1. Ó, não é só isso não. Logaritmo natural de 4,2 vezes 100. Ainda tem 4,2 a terceira. Está errado, não quer só multiplicação, não tem restrição em parênteses. Não tem como estar fazendo isso assim. Não tem restrição em parênteses, não. Isso está estranho. Porque 4,2 elevado a 3 é um normal que 1. O logaritmo natural de 4,2 também é um normal que 1. Logo não tem como ser menor que 1. Não, menor que 6 o resultado. Vai dando 10. Calma aí. Daqui um parênteses que não deveria estar. Daqui. Deu quanto? 10.000. Porque eu tava achando estranho. Dá 10 mil, o quê? 10 mil e quanto? 10.632,25. 10.632. Vamos ver, porque é a quantidade inteira, né? Então, qual a taxa de crescimento? Então, em particular, tá? Assim, a taxa de crescimento é de, portanto, a taxa, tá coisando aqui, ó, aí, a taxa de crescimento é aproximadamente, né? De quanto, hein? De 10.632 células por hora em 3 horas. Quer dizer, em 3 horas a cultura está variando a uma taxa de 10.632 células por hora. Por hora, vírgula, em 3 horas. Então tá aí. Tá? Certo? Só os físicos definem a meia-vida de um material radioativo, isso é uma definição, tá? Os físicos, a física, né? Os físicos definem a meia-vida de um material radioativo
Pronto, encerra aí e começa outra.